primeiro passo para assumir o protagonismo na vida é se livrar desse tipo de mentalidade medíocre, que sempre busca culpar terceiros por suas debilidades e assumir 100% das suas responsabilidades sobre seu destino. Entendendo que isso sempre está em suas mãos, definitivamente essa não é uma opção muito confortável, mas essa é a mentalidade que pode trazer para as suas mãos o protagonismo que você tanto deseja. Relaxa, não é tão ruim assim. Assumir que somos responsáveis por nossos fracassos também nos torna merecedores dos aplausos por todas as nossas conquistas. No final das contas, isso é uma excelente notícia, concorda? Mas e o cara que nasceu na favela e é filho de presidiário, filho de alcoólatra, que conviveu num ambiente absolutamente desfavorável para ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido não é ser rico, tampouco é ser famoso. Muita gente acha que ser bem-sucedido, que ter sucesso, é ser rico ou ser famoso, mas não é. A propósito, tem muito rico e famoso por aí que depende, infelizmente, de injetar substâncias químicas legais e ilegais para conseguir se levantar da cama todos os dias pela manhã, para representar aquele personagem que assumiram com a sociedade. Vagam pela vida perdidos e sem propósito existencial. Isso é muito triste. Ser bem-sucedido é muito mais do que isso. É cumprir a sua missão, mas afinal, o que é uma missão de vida? É a causa que você escolheu dedicar a sua curta existência nesse planeta. E nós não estamos falando de um emprego ou de uma profissão. Mesmo porque isso é algo que o sistema limitadíssimo educacional tentou lhe incutir na cabeça por décadas. Eu estou falando de algo muito maior. Quando você tem uma missão de vida, invariavelmente vai se dedicar com muito mais foco, amor e dedicação a esta missão escolhida. Isso lhe dará total sentido todas as suas manhãs, o que lhe motivará a entender o seu lugar no mundo, compreender que você existe para algo muito mais significativo do que simplesmente trabalhar 44 horas por semana para pagar suas continhas todos os meses. Trabalhando dessa forma e com esse entusiasmo, você pode eventualmente se tornar alguém bem remunerado e até ficar rico. Por outro lado, se a sua missão de vida for trabalhar numa missão humanitária, por exemplo, provavelmente não ganhará muito dinheiro, mas será feliz e bem-sucedido ao chegar no final da sua vida com muito significado. Isso sim é ser bem-sucedido. Chegar no final da sua vida e poder dizer com convicção, combati um bom combate. Agora, voltando à pergunta sobre os que foram criados em ambientes desfavoráveis, filho de presidiário, etc. Essa é a descrição exata da vida de um cara que eu respeito e gosto muito, que é o Eduardo Lira, fundador do projeto Gerando Falcões, considerado pelo Banco Mundial um dos jovens mais influentes do Brasil. Ele tem apenas 26 anos de idade, brilha nos palcos das escolas públicas, empresas e casas dos mais ricaços brasileiros, com palestras falando sobre o seu trabalho social, que atinge mais de 200 mil jovens da periferia de São Paulo. E o que ele faz na Casa dos Descastros? A convite deles, ele leva para as novas gerações, para as famílias privilegiadas, um pouco da realidade da periferia e enriquecer o seu conhecimento sobre isso, principalmente sobre a sua visão de mundo e a realidade de vida por muitas famílias brasileiras. Ou, por outro lado, lá na periferia, ele mostra que é possível sonhar e conquistar o que quiser, sem nutrir aquele ódio alimentado pelos deterministas e oportunistas, pelos mais ricos. Sua frase, dita por sua mãe, é: "Não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai." Essa é aquela hora que você já deve estar pensando assim: "Mas Flávio, esse cara é uma exceção." Sim, meu amigo, ele é uma exceção, então parabéns. Já começamos a descobrir um dos ingredientes muito importantes para o sucesso. Seja você também uma exceção. Em vez de ficar questionando o inquestionável, por que não analisar o padrão mental do nosso amigo? Como ele se comporta, quais são seus hábitos e como foi para ele ter tido a coragem necessária para dizer não para todas as propostas indecentes que recebeu ao longo da vida. Então, frequentemente, Eduardo diz que para atingir o sucesso na periferia é preciso ter coragem de dizer não para as propostas do mal, enfrentar a pobreza de frente e com dignidade a fim de vencê-la, em vez de ficar se achando um coitado e sucumbir no mar da miséria, do vitimismo, da criminalidade e do determinismo social. Sim, eu sei muito bem que infelizmente existe muita gente excluída em nossa sociedade, mas essa exclusão toda não é exclusão social e econômica. A maior de todas as exclusões é a exclusão da própria identidade, por desconhecer o tamanho de nossas potencialidades. Pessoas que desconhecem o seu valor, o seu potencial,
e o quanto são capazes de virar o jogo, de deixarem de lado o coitadismo, o vitimismo que tanto destrói o protagonismo de nossos jovens Brasil afora. Fazer as pazes com a sua identidade é que é a educação, mas eu não estou me referindo àquela educação tradicional de biologia, português, de matemática, dado pelas salas de aulas precárias das escolas públicas espalhadas pelo país. Eu falo de uma educação com bem mais profundidade, aquela educação que resgata do fundo do poço e o reconcilia com a sua própria essência, dando autoestima, autoconfiança, dignidade, amor próprio, necessários para estar de pé para cumprir a missão de vida com louvor. É disso que eu estou falando. Um outro patamar de educação. Para exemplificar melhor este tema, eu tenho mais duas histórias para te contar. A primeira é de um guerreiro chamado Cícero Pereira. Ele é lá de Brasília. Ele era catador de lixo e decidiu estudar com os livros achados no lixo para passar no vestibular. Ele sonhava grande, ele queria ser doutor. Já o seu histórico familiar era bem complicado. Órfão de pai desde os 3 anos de idade e a mãe ainda era alcoólatra. E além disso, 2 dos seus 10 irmãos foram assassinados. Quando ele tinha 5 anos de idade, começou sua carreira de catador de lixos. Inclusive, ele gostava muito de catar lixos. Apesar de não saber ler, com o tempo, os livros começaram a lhe servir de inspiração. Ficava inclusive mais feliz quando encontrava livros como título de Biologia e Ciências. Uma vez ele encontrou alguns volumes de Enciclopédia Barça, e aí pela primeira vez descobriu sobre um tal de Pedro Álvares Cabral. Recentemente, Cícero concluiu a sua graduação em Medicina e realizou seu primeiro sonho. Agora ele é doutor. Cícero estudou em escola pública por toda a vida, e como não tinha dinheiro para o transporte público, muitas vezes ele andou entre 30 e 20 km por dia para ir e voltar à escola. Abre aspas. Não há desculpa para não seguir os seus sonhos. É preciso focar naquilo que se quer. Não é uma questão de inteligência, e sim persistência. A educação mudou a minha vida e pode mudar a vida de qualquer pessoa. Cícero Pereira Batista, 33 anos, médico, ex-catador de lixo. Será que essa declaração que o Cícero fez recentemente nos meios de comunicação é alguma espécie de autoajuda barata? Ou de fato essa declaração é retrato da sua história de vida que ele sentiu na própria pele? A resposta é óbvia, não é verdade? Agora, é óbvio sim, o Cícero é uma exceção. Então, que tal você também se tornar uma exceção? Vamos então falar de mais um amigo catador de lixo. Este eu conheço muito bem, eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo. Eu estou falando de Geraldo Rufino. Ele é negro e oriundo de uma família muito simples. Ele foi catador de lixo na década de 80 e foi catando lixo justamente que ele conseguiu aprender a dar valor de reaproveitar e reciclar materiais usados. Geraldo Rufino hoje é proprietário da JR Diesel, a maior empresa do Brasil especializada em aproveitamento de peças de caminhão, que fatura hoje mais de 50 milhões de reais.